Olá, boa noite, Selma, Salmítia. Boa noite, boa tarde para quem estiver aqui. Sejam bem-vindas. Acho que quem tinha que estar já está aqui. Eu estou no celular, então eu tenho que ficar meio que me olhando aqui, bate-papo e tal, não consigo ver tudo ao mesmo tempo. Mas acho que está tudo ok. Vocês estão conseguindo me ver, estão conseguindo me ouvir bem? Podem colocar ali no bate-papo, para a gente poder começar. Pretendo ficar 1h30 no máximo, para não estender muito vocês, porque quando eu começo a falar, eu me empolgo. E isso que é só, a gente só vai falar bem do básico, bem da introdução mesmo, tá? Então, primeiramente, queria dar as boas-vindas a vocês aqui. A gente vai falar, então, um pouquinho da introdução, né? Acho que todas aqui me conhecem, mas, né, só para quem estiver assistindo depois, ou para quem vier depois, ou alguém que não saiba algo, eu sou Dani Pinheiro. A minha jornada com yoga começou com yoga, olha isso. Na verdade, com o Ayurveda começou com yoga. Eu comecei a praticar yoga, e aí eu escutei falar do Ayurveda pela primeira vez. E, na verdade, tudo caminha muito junto, né? O Ayurveda, ele não é completo sem o yoga, e o yoga não é completo sem o Ayurveda. E, para começar, então, como, né, nas tradições indianas, mais orientais, a gente começa com um mantrinha, então. Então, vou pedir para todo mundo se concentrar um pouquinho. Se a gente puder fechar um olhinho, os olhinhos, né? Coluna bem ereta, vamos respirando. E aí a gente vai saudar ao deus do Ayurveda, que é o Dhanvantari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantariye Amrita Kalasaya Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnave Namaha Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho do mantra, o que ele significa, né? Porque às vezes a gente fica muito curiosa e a gente não entende, né? Na verdade, os mantras, eles são muito os sons, né? O como que ele entoa. A gente não precisa nem entender muitas vezes, mas sim senti-lo no coração. Esse mantra, ele fala: minhas saudações ao Senhor Dhanvantari, que está em todo lugar na forma de inteligência. Saudações àquele que é o Senhor do todo o universo, que destrói todas as doenças e carrega em suas mãos o pote do néctar da imortalidade. Então, quando fala-se, né, de um Deus, na verdade, são seres celestiais, são avatares, né, uma forma de representação, como que o Deus que está dentro de nós, esse curandeiro, um arquétipo do curador dentro de nós. Eu vou mostrar também aqui a imagem deles para que vocês possam ver. Eu não vou conseguir compartilhar na tela, mas depois eu posso mandar. E o que eu fiz? Eu gravei na tela do meu celular para mostrar para vocês, para ver o máximo que for possível, meio que com a sombra aqui, mas esse é o deus Dhanvantari, meio que tá com a sombra, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tem algumas mãos carregando algumas coisas, que é uma simbologia, né? Então, uma das mãos dele carrega o Shankha, que é uma concha, e ele representa o éter, o som, é o local onde se guardam as ervas.
né? Então, da antiguidade que eles faziam as medicinas, não tinham potes para guardar. Então, esse era o local em que eles guardavam, né? Então, ele tem ali também esse outro, isso sim é um pote, mas esse pote é um pote de néctar divino, que ele representa a imortalidade. E aí ele tem, numa das outras mãos, os livros que representam os Samhitas, que eu já vou explicar o porquê, como é que começou o Ayurveda, que são os livros sagrados ayurvédicos, e na outra mão, representado pelas plantas e pela medicina, né? Antes de eu começar, eu só queria saber aqui quem que é gente nova, não conhece absolutamente nada de Ayurveda, ou que já escutou mais ou menos, ou que sabe seu dosha, sabe do que eu estou falando, sabe o que é dosha. Podem ou escrever, ou digitar, ou falar, fiquem à vontade. Então, ultimamente eu tenho visto bastante do Ayurveda, mas não, né, pelos outros estudos eu acabei não estudando, mas é um chamado que eu tenho, assim, tipo, preciso entender, né, para justamente me entender dos doshas, né, de como que eu reajo, né, no universo, vamos dizer assim. Lindo. Então, e veio vários cursos assim, eu falei, não, agora não é o momento, agora não é o momento, agora não é o momento. Aí você falou que ia dar, eu falei, tá bom, vai, eu vou. Ótimo, ótimo. Então aqui vai ser bem bom porque eu vou falar bem do básico mesmo. Tem que começar um pouquinho com a história, porque é para entender onde que ele está situado hoje, né, na nossa medicina tradicional. Deixa eu ver aqui o que a Wanda falou no chat. Conhecimento raso, não ser referente aos doshas nem nada. Uhum. E muita gente sabe porque eu não paro de falar também sobre isso, né? Mas legal. Tá, então agora vocês, o que eu quero trazer para vocês? O conceito do dosha, ele vai chegar no final. Eu quero primeiro que vocês entendam da onde que a gente chega lá, para daí vocês começarem a se identificarem aonde está dentro de vocês, onde está dentro do nosso corpo, e identificar os outros também. E depois dessa aula vai ser impossível vocês olharem para uma pessoa e não começarem a avaliar também, e começar, né, a pensar, essa pessoa é isso, aquilo, meu marido, meu esposo, meu irmão, minha mãe. É impossível. E é muito bom porque, por exemplo, para mim, me deu uma liberdade muito grande. Eu sempre me cobrava por ser de um jeito, por ser muito cabeça voada, daqui a pouco vocês vão entender. Eu esqueço muito fácil as coisas, eu me bato muito nas coisas, e eu me comparava, por exemplo, com meu irmão. E ele é muito, né, inteligente, ele aprende as coisas sozinho. Eu falei, mas gente, eu estudo, eu não aprendo, por quê? Então, isso tudo começa a ser explicado, sabe? Coisas pequenas, desde você nascer, de você ser criança e você entender como que funciona o teu conceito da mente, do teu corpo, enfim. Então, vamos voltar um pouquinho lá para a história, então, né? O que seria, então, o Ayurveda? Ele não é uma cura alternativa, tá? Ele tá ficando mais famoso novamente aqui na nossa medicina tradicional, mas ele tem toda uma base, todo um conceito, né? Uma filosofia. Separando os termos Ayur, que é vida, e Veda, vem dos Vedas mesmos, do Vedanta, e dos mais antigos scripts, né? Que tem sobre tudo na vida, né? Então, seria a ciência da vida. Quando a gente fala ciência, não é essa ciência que a gente escuta moderna, tradicional. A ciência no original da palavra mesmo, que é um conhecimento, é uma verdade. Então, é a verdade sobre a vida, tá? Esse sistema, ele é o mais antigo, o sistema de medicina mais antigo do mundo, então todas as outras medicinas se originaram do Ayurveda, de alguma maneira, e ele vem da Índia, sim, há mais de 5.000 anos atrás. Ele não é indiano, por quê? Porque tudo o que viver, todas as pessoas que vivem, tudo que está relacionado à natureza é Ayurveda. Então, ele provém da Índia, mas não é que ele seja indiano, porque lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, na nossa cultura indígena também,
seria a Ayurveda, tá? Só que eles colocaram isso em conceitos, né? Então, como que foi trazido esse conhecimento? Ele vem lá através dos sábios, então lá dos gurus, através de meditação. Então, era passado de geração a geração. Tentar resumir muito para não ficar muito extenso essa parte do histórico, né? Mas ele é de uma forma cantada, então eles têm os slokas, são em formas de versos e poesias, para que pudesse ser gravado tudo isso, né, para ir passando de geração em geração, e a gente sabe, quando a gente quer memorizar alguma coisa, a gente até faz uma musiquinha, alguma coisa assim, né, então ele foi, na verdade, eles são através de slokas, que eles chamam de versos, que eles passaram de geração para geração, e aí, em torno de 5.000 anos atrás, eles começaram a realmente escrever, então tem essa parte escrita em torno de 5.000 anos atrás, né, e aí, então, o que é o Ayurveda? O Ayurveda, ele é a observação dos ciclos da natureza. Se você observa você e como você reage com a natureza e ao seu redor, você já está seguindo uma vida ayurvédica, tá? No Ayurveda não tem uma caixinha de que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer, não pode. Isso não é Ayurveda, tá? Ayurveda é te dar a liberdade para você fazer tudo o que você quiser, né, seguindo os ritmos da natureza. Então, fala que nós somos um ser integrado, corpo, mente e espírito, interagindo com essa natureza e todos os seres vivos. Então, observando as árvores, os animais e tudo. Vamos ver. Então, o que vem, na verdade, quando a gente fala de holístico, né? Vocês estão travando? Tá todo mundo travando? Tá tudo bem? Para mim tá tudo bem. Ah, então tá. Beleza. Então, acho que talvez seja a sua conexão, Wanda. Então, considerar essa interação de todos os seres vivos com o planeta, né? Tudo o que considerando o ser humano como um todo mesmo. Então, tudo que a gente pensa, o que a gente acredita, se tiver religião ou não, isso é levado em consideração, sentimentos, pensamentos, emoções, a estação do ano, aonde que a gente vive, qual é a fase de vida que a gente está, se nós somos mulheres, qual é o ciclo menstrual que nós estamos, atividade física, tudo isso é considerado dentro da medicina ayurvédica, né? Qual que seria a diferença de uma medicina tradicional para a medicina ayurvédica? Na medicina tradicional, eles focam muito no sintoma. Então, se eu estou com uma dor de barriga, se eu estou com dor no estômago, eu vou direto num gastro, ele vê qual que é o meu sintoma, ele vai dar um remédio para aquilo, eu vou ser curada, ou não, né? Na medicina ayurveda, na oriental em geral, chinesa e tudo mais, a gente vai mais a fundo. Então, a gente quer saber qual que é a causa desse sintoma, da onde que está vindo, é muito mais profundo, não é só colocar um band-aidzinho em cima, é realmente abrir, cutucar, limpar lá dentro, para poder curar da raiz, né? Porque provavelmente quando a gente toma um remedinho, alguma coisa assim, se a gente não tratar a raiz, aquilo volta. Então, já tratar realmente algo que já está vindo, já está mandando ali para o meu corpo físico, né? As doenças, elas começam no campo sutil. Então, vem, né, para quem não está familiarizado com os chakras e os corpos que nós temos, além desse corpo físico, nós temos alguns corpos energéticos, né? Emocional, mental, espiritual. E as doenças, elas começam vindo lá do campo sutil. E quando a gente não percebe os sintomas e os sinais, vai vindo mais forte, mais forte, mais forte. E hoje eu não vou falar, mas depois eu vou fazer uma outra aula sobre isso. Tem alguns livros que dizem 6 e outros 9 estágios da doença, antes de chegar ao que realmente a gente chama, né, do que da doença. Então, por exemplo, qualquer coisa que seja
que seja uma dor de cabeça, o intestino preso, solto, espinha, tudo que a gente hoje considera como normal, o Ayurveda já diz ali que isso já é um sintoma. Então, a gente já poderia prevenir e tratar desde os primeiros sinais. Isso que é muito legal no Ayurveda, porque você começa a se observar diariamente e perceber onde que está o teu desequilíbrio, se você realmente precisa alterar alguma coisa no seu sistema. Deixa eu ver aqui mais. Então, o que fala o Ayurveda? Saúde é o nosso estado natural do ser humano. Todos nós temos o direito de ser saudáveis, né? Depois a gente pode entrar numa outra aula também do que é saúde ou não. O Ayurveda, ele foca muito mais na prevenção e na promoção da saúde do que na cura em si, tá? Claro que a cura é uma das partes também, mas ele traz muito mais esse foco no de a gente poder, de novo, se observar para poder entender como é que nós estamos diariamente e não precisar nem chegar nessa parte do sintoma, de ter que curar. Então, quando a gente previne, a gente já está antecipando, né? Então, as duas coisas, de novo, promoção e prevenção. E outra coisa é a longevidade. E uma coisa que a Ayurveda fala que é muito bonito é o porquê que eles tratam também com a longevidade. Porque ele vai te proporcionar mais anos na sua vida, para que você possa ter a sua evolução espiritual. Então, o Ayurveda ele vai trazer de novo isso, essa coisa corpo, mente, espírito integrado, né? Tá. Então, tudo que... E aí, para promover, né, a cura, nós tem a parte de medicamentos também, e vem tudo que vem da natureza, então, né? Então, muita gente pergunta se o Ayurveda é vegetariano, é vegano. Na verdade, não. Porque tudo que vem da natureza, seja de origem mineral, vegetal, animal, é considerado como uma medicina, né? Então, pode ser que seja lá alguma coisa do macaco, da vaca, ou de não sei o quê. Isso tudo vai ser considerado como uma medicina específica, né? Para o tipo do sintoma que a pessoa está apresentando. Então, eu sempre falo, não existe uma doença, existe uma pessoa com um sintoma. Por quê? Além de tudo, não é a minha dor, como eu estava dando, né, a dor ali de estômago, a minha dor pode ser diferente da sua, e elas têm origens diferentes. Então, não adianta eu tratar com um remédio, né, um remédio só, que talvez seja de causas diferentes. Então, é muito da particularidade, tem que entender quem é essa pessoa que está com esse sintoma. E aí, sim, esmiuçar e verificar qual que é a origem daquilo para trazer a cura, né? Falando um pouquinho, então, dos ramos do Ayurveda. O Ayurveda, ele tem alguns ramos a gente chama no yoga até, para quem conhece yoga, Ashtanga. Ashtanga tem muitas palavras em sânscrito. Se a gente soubesse falar sânscrito, até facilitaria muito a nossa vida, porque é exatamente aquilo que a palavra diz, é exatamente o que significa, né? Então, Ashtanga são 8. Ashtanga Yoga são 8 membros, né? E o Ashtanga Ayurveda são os 8 ramos do Ayurveda. Então, eu vou falar aqui para vocês. O mais comum, que normalmente as pessoas, os terapeutas Ayurvedas, não existe um médico ayurvédico, tá? É bem raro. No Brasil tem um só formado, que é o Matheus, que é do Vida Veda. O restante normalmente faz cursos e formações em terapia ayurvédica, tá? Para fazer medicina tem que estudar 5 anos, tem que falar sânscrito, enfim, é um processo bem longo. Então, quais que são os 8 ramos? Tem o Kaya Chikitsa, que são a medicina interna, cirurgia geral, dores de cabeça, pescoço, então seria o otorrino, mais ou menos, como que a gente vê aqui no Ocidente, né? Obstetrícia e pediatria,
usa a toxicologia, psiquiatria, rejuvenescimento e afrodisíacos. Então, eles têm um ramo que também só trata dos afrodisíacos. Por quê? Também porque a parte sexual, a parte reprodutiva também é muito importante. Então, dentro de um Ayurveda, se você quer ter um filho, você começa a se preparar de 6 meses a 1 ano antes. Tem toda uma preparação, depende do estado emocional, psicológico, físico dos pais para com que essa criança venha mais saudável possível. Então, aí já vai entrar também, quando a gente falar um pouquinho dos doshas, por que a gente é do jeito que a gente é. Então, isso vem tudo dos nossos pais também, tá? Então, na promoção da saúde, nós temos alguns textos clássicos do Ayurveda. Eu até posso passar para vocês, se alguém quiser estudar mais a fundo mesmo. Aqui ele descreve minuciosamente, assim, exatamente tudo que a gente deve fazer, desde o momento que a gente acorda, durante o nosso dia, como que a gente come, como que a gente vive. Esses livros, assim, descrevem absolutamente tudo, até se você prende um espirro, o que acontece. Então, todo o estudo, todos os terapeutas que trabalham com a Ayurveda, a gente trabalha, não é porque eu acho bonito acordar de manhã e raspar a língua. Não, tá tudo dentro do que está escrito lá, dentro dos livros clássicos, tá? Que isso, de novo, vem quando eu falei ali do começo, que veio de geração para geração, de que foi em meditação e através de observações empíricas. Então, não é que só veio veio através da luz do Criador que a gente deve seguir isso ou não. Na verdade, não, foi através de observações, então, né? Então, vem de muitos, muitos anos, muitas observações. Tá, e daí, para promover a saúde, então, nós temos alguns pilares. O primeiro seria o Ahara, que é a alimentação, o Nidra, que é o sono, e Brahmacharya, que é viver segundo a natureza, segundo essa observação que eu estava falando, né? E aí eu colocaria mais algumas outros pilares que eu consigo acrescentar na minha perspectiva, né? Para se ter um estilo de vida saudável. E o que é ser saudável? O que é viver ayurvedicamente? De novo, viver um estilo de vida ayurveda é estar de acordo com a sua natureza e a natureza ao redor. Então, não quer dizer que se eu só estiver comendo certo tipo de alimento, ou receitas ayurvédicas, ou sei lá o quê, mas se você também não estiver se auto-observando, tá? Então, o yoga, a Ayurveda traz muito isso, essa coisa da auto-observação, né? Eu também, como professora de yoga, já puxo um pouquinho de sardinha para o yoga, mas o yoga, ele começa fora do tapete, tem toda a parte de ética, toda a parte, né? Alguns conceitos e preceitos a serem seguidos, né? Então, como que a gente vive ayurvedicamente? Simplesmente observando e prática. Como eu disse, para cada um vai ser diferente do outro, justamente porque nós somos esses elementos e nós temos combinações diferentes. Então, nós somos seres diferentes. Então, dos 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, apesar dos 5 elementos se combinarem entre si e formarem, cada um vai ter uma quantidade diferenciada desses elementos dentro de si. E isso afeta o físico, o mental, o psicológico, e enfim, né? Então, isso que nos torna diferentes um dos outros, né? Então, de novo, não existe um conceito não existe um conceito fixo, né? Não existe. Aqui eu não vou entrar muito em alimentação, depois a gente pode fazer aula sobre isso, porque a alimentação também é um ramo bem grande, mas eu sempre brinco também, não existe uma alimentação e uma dieta ayurvédica. Existe sim, os detox, enfim, mas não existe se você quiser seguir, eu vou seguir uma alimentação ayurvédica, isso não é verdade, porque nós somos seres mutantes, orgânicos, mudamos todos os dias, a gente não deveria comer todos os dias as mesmas coisas, depende da estação do ano, do seu ciclo menstrual, da onde você está morando, do que está, quais são os alimentos da estação, né? Então, tem que ter essa flexibilidade, né? Então, a Ayurveda da vida real
é o que te dá isso, essa autonomia, essa liberdade para que você se perceba, né? Então, de novo, os pilares aí que eu colocaria alguns a mais seriam rotina, porque a rotina é muito importante, e a natureza, né? Então, sol também é muito importante. Vamos ver o que mais. Então, quando a gente traz as doenças, é porque a gente já está com algum desses pilares aí comprometidos, né? Então, ou a gente não está seguindo uma alimentação corretamente para o seu dosha, ou o estilo de vida está uma rotina que o teu corpo não está conseguindo produzir 100%, né? E como que está o teu ambiente. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de Ayurveda, tem que trazer um pouco de algumas desconstruções e desmistificações de alguns conceitos que a gente já tem de muito tempo, né? Então, é preciso que a gente abra a nossa mente, tem que ir incorporando aos pouquinhos, porque o nosso cérebro também não entende uma mudança muito drástica, e isso não fica gostoso, né? Então, falar, ai, vou ter que cortar isso, isso, aquilo, vou ter que deixar de fazer isso, aquilo. De novo, eu sempre trago, não tem que nada, né? Você vai adaptando dentro da tua rotina, dentro do seu estilo de vida e vai acrescentando. Eu sempre trabalho com os meus clientes, não tira nada do que você gosta e do que você já faz. Vamos acrescentar coisas novas e naturalmente o seu corpo vai pedindo por essas coisas, né? Tá. Falando então um pouquinho mais do conceito de saúde, vamos ver. Conflito com relação à carne, né? É justamente isso, não se forçar a nada, porque a gente até conversou sobre isso, né, Lu? Tudo aquilo que a gente não tem problema, é exatamente isso. E muitas vezes o teu corpo precisa. Então, tem vários. Eu, pessoalmente, não consumo nenhum tipo de proteína animal, tá? Mas seguindo a Ayurveda, às vezes a gente precisa. Então, talvez ver mais no teu emocional. O que é que está te fazendo, né? Ter ainda essa vontade de querer ou essa culpa de ter que parar e não conseguir. Então, é muito se soltar mais. Para mim foi um processo natural porque eu nunca gostei de carne, eu comia mais porque, né, todo mundo falava que eu tinha que comer, enfim, quando eu comecei a estudar e descobri que eu vi que eu não precisava, então para mim foi um processo natural. Mas se para você ainda não é, você não precisa fazer, tá? Então é realmente se observar e como que o teu corpo fica depois que você ingere esse alimento. E aí é o que eu vou entrar agora, que é a saúde para a Ayurveda. Aí isso é uma coisa que eu quero que vocês anotem. Saúde igual a Agni. Já vou explicar o que é essa palavrinha. Então, Agni, fogo digestivo. Rotina, né? Então, rotina é muito importante também. Dani, até porque você é vata, né? Igual eu. Então, a gente precisa de rotina. O ser humano, ele foi programado para seguir uma rotina, né? Então, se a gente pensar dos animais, o que eles fazem? Eles seguem o ciclo da natureza. E é isso que o Ayurveda traz. Então, acordar com o nascer do sol, comer a maior refeição no horário do almoço, porque é onde o sol está mais forte lá fora, então o nosso sol interno também está mais forte, que aí vai entrar também de novo o que eu estou falando, Agni. Então, saúde igual a Agni igual ao fogo, que é o nosso sistema digestivo. Então, para o Ayurveda, aquela frase, você é o que você come, não é muito por aí. A gente é muito além disso. A gente é além do que a gente come, é o que a gente tem a capacidade de quebrar, digerir, metabolizar e excretar. Se a gente não nutre, se a gente não consegue transformar esse alimento que a gente colocou dentro do nosso corpo, isso vira as toxinas, que é outra palavrinha que é muito importante para vocês anotarem, que se chama AMA, A-M-A. Então,
saúde igual ao Agni é igual ao fogo, que é o nosso sistema digestivo. Todas as doenças começam quando esse fogo digestivo não está funcionando. E como é que a gente faz funcionar, então? Através da alimentação, através da rotina, através de tudo isso, né? Tá. Então, o AMA, ele é como se fosse são essas biotoxinas, é como se fosse uma substância meio pegajosa, né? Que ele impede o nosso fluxo do prana. O prana é o nosso ar, a nossa força vital. Então, para quem faz yoga também conhece, né? O prana, muita gente fala do prana. E o que é o prana? Aqui, em sânscrito, a gente chama de prana. Em japonês, a gente chama de ki. Então, né, Reiki, Aikido, tudo está falando também sobre essa força vital, e em chinês eles chamam de Qi, né, Tai Chi Chuan, enfim. Então, são regiões diferentes do mundo e culturas diferentes falando sobre a mesma coisa, né, que é essa força vital, e a gente precisa dessa força para sobreviver. Tá, então, muitos dos sintomas que a gente acostumou a achar que é normal, não são aqui para o Ayurveda, já é um sinal de desequilíbrio. Então, vamos prestar atenção se a gente está com alguns desses já, né? Então, azia, má digestão, queimação, insônia, prisão de ventre, TPM, intestino preso, intestino solto, essas bolinhas no braço que a gente tem, espinhas no rosto, com relação ao ciclo menstrual, ter a TPM, ter o fluxo muito grande, não ter fluxo, né? Menorreia, manchas na pele, cansaço, sono, distensão abdominal, peso, embotamento mental, falta de ânimo, prazer, letargia, falta de libido, falta de ter energia. Então, a nossa pele fala muito também sobre a nossa saúde, a nossa qualidade desse prana, né? Então, isso tudo já está mostrando alguns desequilíbrios, tá? Que a gente começou a acostumar como normal, né? Mas a gente, quando traz um Ayurveda para a nossa vida, a gente já consegue, através desses sintomas, perceber que algo aí está em desequilíbrio. E aí, como que a gente vai trazer tudo isso? Então, vamos chegar um pouquinho mais lá nos elementos e nos doshas para que a gente entenda como é que a gente traz esses equilíbrios, né? Tá, então vamos falar então um pouquinho do Panchamahabhuta. Pancha significa 5 em sânscrito, então são 5 elementos da natureza. Então, vamos ver, quero que vocês interajam um pouquinho comigo para também não ficar muito monótono. Quais são os 5 elementos aí da natureza que vocês conseguem identificar? O terra, fogo, água, ar é fácil, né? Qual que é o 5º elemento? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no bate-papo. Éter, muito bom. Isso aí. O éter ou espaço, né? É o 5º elemento. Então, falando um pouquinho até do conceito de como surgir o elemento, como surgiu o mundo, né? A gente tinha o quê? Antes do Big Bang e tudo. A gente tinha um vácuo, que é esse espaço, é o éter, né? Isso é o éter. Então, dali veio o vento, veio o ar, do ar fez-se a fricção, da fricção fez-se o fogo, e o fogo fez-se a água, e da água fez-se a terra. Então, assim que eles descrevem, né, os 5 elementos. E aí, como é que a gente consegue entender desses elementos? Que no Ayurveda, tudo são os elementos, nós somos feitos desses 5 elementos, não só nós, humanos, como essa mesa, esse celular, o cachorrinho, o gatinho, tudo são feitos desses 5 elementos, né? Então, a gente vai falar das qualidades dos elementos, e aí a gente consegue perceber como que a gente observa em nós e fora de nós, né? Então, começando pelo mais denso, a terra. Então, o que é a terra? O Prithvi, ele quais são as qualidades? Alguém quer me falar?
Quando a gente pensa em terra, o que que ele é? Ele é leve, ele é pesado, ele é frio, ele é... Então, vamos lá. Então, a terra, ela é pesada, ela é fria e ela é úmida, né? Então, o que que a terra faz? Isso, pesada. A terra, ela dá justamente isso no nosso corpo, ela dá o peso. Ela dá o peso e estrutura, a rigidez, ela dá a massa, ela dá a forma, né? Ela dá a imobilidade, ela dá a segurança, a opacidade. Isso é a terra. Então, no nosso corpo, onde que a gente consegue observar isso? Nos nossos ossos, nos nossos músculos, tudo que tem peso, né? Então, nas vísceras, nos nossos órgãos. Isso seria a terra, tá? Vindo daí um pouquinho depois da terra, um pouquinho mais sutil, seria a água. Então, a água, o jala, ela, o que que a água faz? Ela dá nutrição, né? Ela dá hidratação, ela dá fluidez, ela transporta também. Então, ela é pesada, ela é fria e ela é úmida, tá? No nosso corpo, como que a gente observa tudo isso? A gente observa através dos nossos líquidos corporais. Então, no nosso sangue, na nossa urina, na menstruação, no suor, no sêmen, na linfa, nos hormônios, na saliva. Tudo isso é água dentro do nosso corpo. Tá. Vindo um pouquinho daí mais sutil, viemos terra, água, agora o fogo. O fogo, que é o Agni, que eu estava falando, né? Ou Teja, a tradução ali em sânscrito seria mais ou menos como aquilo que move para cima, tá? Então, o que que o fogo faz? O fogo, ele dá calor, ele dá aquecimento, ele transforma, ele transmuta, né? Ele dá luz, ele dá a ignição, ele dá leveza, ele seca, ele dá secura para o nosso corpo. Então, o fogo, ele é leve, ele é quente e ele é seco. Onde que a gente vê isso, então, no nosso corpo? De novo, a gente já estava falando ali do Agni, né? Então, todo o sistema digestório, digestivo, né? O estômago, o fígado, todo o sistema de metabolismo celular, tudo que for de transformação, de assimilação, de digestão. Então, ele dá também o nosso apetite, a fome, a sede. Inclusive, outro sintoma é quando a gente não sente fome ou sede, ou sente fome ou sede demais, também já é um desequilíbrio, já é um sintoma aí para a gente observar, tá? Então, ele dá também, como que a gente percebe no nosso corpo? A temperatura, no olfato, no paladar, no estado de alerta, na nossa vitalidade. É o Agni que traz esse brilho para a pele. O Agni, ele traz ação, o poder, a energia, a realização. Até para quem trabalha com o sistema dos chakras, né, os sistemas energéticos, é o nosso plexo solar, é o nosso fogo. É ali onde a gente tem a autoestima, a ação, onde a gente realiza realmente as coisas, né? E aí, vindo um pouquinho mais sutil, vem o ar. O ar também é leve e seco, porém frio, né? O ar, quais são as qualidades do ar, então? O ar, ele também é leve e seco, mas ele é frio, né? E aí, o que que ele dá para o nosso corpo? Ele dá o movimento, ele dá a mobilidade, ele dá essa flexibilidade, essa instabilidade, ele dá a propulsão. Então, ele pode ser, né, rápido e ele dá a fricção, né, que foi daí que fez-se o fogo. A gente consegue perceber, então, no corpo, através da nossa fala. Minha voz só está chegando até vocês através do ar. Então, é o ar que está levando, né, a minha fala. Então, sensações, os pensamentos também são muito ar. Então, coisas que são inconstantes é ar, né? Os desejos. E a gente percebe no nosso corpo através da nossa respiração, né? O nosso prana e o transporte. Então, tudo que é transportado além da água também tem o transporte através do ar, né? E aí vem o último elemento, que é um pouquinho mais
um pouquinho mais difícil de perceber, né? Que seria esse éter, né? O espaço, que é esse vácuo. Então, para que esses outros elementos possam estar em algum lugar, eles têm que estar dentro de algum lugar. Então, é justamente esse vácuo que é onde estão os elementos, né? Então, ele também é leve, ele é frio, ele é seco, ele é vasto, né? É uma imensidão, é infinitude. Então, ele é ilimitado. Ele é amorfo, ele não tem uma forma, assim como o ar, né? Ele é imóvel, então ele move, e ele é imperceptível. E no nosso corpo são todas essas cavidades, então. Então, entre os órgãos e as células, nas articulações, então, espaço dentro dos ossos, de todos os sistemas ali, né? E aí, falando dos 5 elementos, alguém tem alguma dúvida até agora com relação aos elementos? Eu vou dar uma olhadinha em vocês, tá tudo bem? Aí a gente entra, então, no conceito de dosha, que é o tão famoso falado Ayurveda, né? A palavra dosha, a tradução, na verdade, ela significa desequilíbrio. Então, quando a gente fala, né, o meu dosha é vata, na verdade está errado. Apesar de eu estar com dosha vata, porque eu estou com desequilíbrio de vata, mas para generalizar e ficar mais fácil, a gente acaba falando sim que dosha, né, a gente determina o nosso dosha como o que nós somos. Existem duas coisas. O Prakriti, que é a sua natureza, e isso não muda nunca. Isso é com que é muito raro mudar, assim, sabe? E isso lembra lá do começo que eu estava falando de quando a gente, né, os pais querem ter um filho, lá eles se preparam, porque você recebeu isso do espermatozoide do seu pai e do óvulo da sua mãe. Isso é a Prakriti. Esse é a sua natureza com que você nasceu. Tá? E aí vai de acordo com o momento de concepção dos seus pais. Então, se eles se prepararam para receber você, vai ser diferente do que se seus pais estavam numa balada, ou se estavam, né, num ambiente, ou num show, ou sei lá, estavam em estresse, ou não sei qual era o momento de vida em que eles tiveram você. Tá? Isso tudo altera a sua natureza. E aí nós temos a Vikruti, que daí sim seria os doshas, né, que seriam os desequilíbrios. Então, o Vikruti, ele muda constantemente. Vamos ver aqui mais. E aí a gente vai entrar, então, para como que a gente identifica, né? Vamos falar um pouquinho das características dos doshas, né? Começando, então, com o Vata. O Vata, sempre são combinações de 2 elementos que se juntam para formar um dosha, tá? Então, o Vata, ele é a combinação do espaço com o ar. Então, dos 2 mais sutis que existem, e mais frios, mais leves, se fez o Vata, né? Existem 2 coisas, podem ser, tanto a gente consegue observar no físico, quanto no nosso mental. Então, às vezes a gente está um pouquinho mais vata, por exemplo, na mente, mas eu estou um pouquinho mais pita no meu corpo. E vocês já vão entender o porquê e o quê, como é que é isso. Tá, então o vata, sendo espaço e ar, lembrando das qualidades lá desses elementos, como que seria a pessoa, né, de vata, né? Então, na verdade, o que o Vata ele faz no nosso corpo? De novo, todas nós temos todos os elementos. Todos nós temos todos os elementos. E o Vata ele é responsável pelo movimento do nosso corpo, né? Além do sistema nervoso central, sensório e mental. Então, ele é tudo que se move dentro do nosso corpo. Ele é uma energia em movimento, ele dá a direção. Então, o Vata, ele é frio, ele é leve, ele é seco, ele é móvel, ele é suave, ele é áspero, ele é irregular, uma hora ele está calminho, outra hora pode vir um furacão, ele é disperso, ele é inconstante, ele é vasto, ele é flexível, ele é sutil.
Ele traz, então, a impulsão da expressão, a criatividade, a movimentação, né? Ele governa a assimilação e eliminação. Dentro de cada dosha existem subdoshas, que aqui eu também não vou entrar em muito, né? Porque se a gente falar em ar, ok, o ar é aquilo que se movimenta dentro do corpo, mas como que esse ar entra? Ele pode ser de cima para baixo, de baixo para cima, de dentro para fora, de fora para dentro, pode ser de forma circular. Então, tudo isso também é considerado, né? Aí, por exemplo, se eu estou com algum problema com a minha menstruação, por exemplo, eu estou com um problema de apanavaio. Apanavaio é esse movimento de cima para baixo de excreção, né? Então, a inspiração também é apanavaio, porque ele entra e desce. A expiração já é um outro prana, tá? Já é um outro vaio. Então, pessoas que são mais vata, como é que a gente consegue identificar? Fisicamente, são pessoas, claro que não sempre, mas são pessoas mais magras e mais altas, ou que aparecem, assim, os ossos ou as veias, né? Tem a pele mais fina, tem a pele bem seca, então as unhas quebradiças, as mãos secas, os lábios secos, principalmente para quem está no inverno, né, na Europa lá. Sempre extremidades frias, então pés, mãos, orelhas, cabeça, sempre muito frio. Sempre no mundo da lua, né? Então, se a gente já avaliar por qualidades mais mentais, né? Pessoas mais sonhadoras, criativas no mundo da lua, são pessoas empolgadas, pessoas que falam bastante, se comunicam bem, se expressam com as mãos. Eu sou totalmente vata, assim, falam rápido, mudam de assunto, esquecem. Então, eu estava indo buscar água lá na cozinha, apareceu alguma coisa no meio do caminho que me distraiu, já esqueci que eu queria beber água no meio do caminho. Então, são pessoas mais distraídas, falta de foco, falta de concentração. Claro que isso dependendo, né, se eu estiver em desequilíbrio. Em equilíbrio, tudo é excelente, todos os doshas são muito bons, né? São pessoas muito sensitíveis, então, para mim, a energia eu sinto muito no meu corpo, é muito sutil, porque eu sou praticamente, né, o ar, eu estou muito conectado com o universo, o ar é amplo, então, para mim, eu não preciso acreditar, eu não preciso ver para acreditar, eu simplesmente sinto, eu acredito, diferente, por exemplo, de um Pitta ou de um Kapha, que são mais racionais, né? Odeiam rotina, são mais imaginação, até porque estão aqui sempre, né, lá no mundo da lua. Então, indecisão é uma coisa muito de vata também, então não me dá duas coisas para escolher, se me der três, então Deus o livre, eu não sei escolher. Se eu entro num museu ou algum lugar em que tenha 500 mil lugares para ir, eu fico doida da vida, porque é muita coisa, né, para a cabeça, assim. Que mais? Se perde, consciência bastante expandida, gostam de mover o corpo, muito flexíveis também, se conectam com pessoas muito fácil, porque, né, conversam, sai puxando assunto, falam mesmo, criam rotinas diárias, assim, né, tem um objetivo por dia, vai mudando, é muito flexível, então é muito adaptável, algo aconteceu, tudo bem, então vamos para outra, vamos fazer outra coisa, ou isso aqui não deu certo hoje, tá, tudo bem, vamos fazer outra coisa, tá tudo bem, né? Então tem essa capacidade de maleável, né, como o ar, que é muito, né, pode ser uma hora tá forte, outra hora não. Com relação ao humor, o que acontece? O humor pode ser também muito variável. Então, uma hora pode mexer comigo, eu não estou nem aí. Agora, outra hora, posso dar uma patada de uma hora para outra, porque é justamente essa coisa da irregularidade, né? Então, tem bastante sonhos. Normalmente, quando está em desequilíbrio, pode sofrer de insônia, inquietação, falta de clareza, né? Então, pode ser muito esquecidos, indecisos, ansiedade é muito de desequilíbrio de vata, dores, porque o vata está no sistema nervoso central, então o vata é o mais sensível de todos, né? Então, os ossos são muito frágeis, as articulações fazem clique, clack o tempo inteiro, porque tem muito espaço entre as articulações, fadiga muito fácil, então, medo, insegurança, muita agitação,
às vezes até falta de peso, então as pessoas que não conseguem ganhar peso também, porque tem muito vata, né? Que mais? Aí, quando tá em desequilíbrio, então se sentem gelo, passou uma brisa, tá gelada, né? Então, o corpo dolorido, inchaços também são muito de vata, então distensão abdominal, rigidez, dores nas articulações, tontura, vertigem, coração palpitando, soluço, lábios rachados, a pele, unha, cabelos secos, rachados, constipação, intestino preso, né, gases, os olhos muito secos, dores de garganta, isso tudo é muito desequilíbrios de vata. E aí, como é que a gente percebe as pessoas de vata? Opa, vamos pôr para carregar aqui, que tá pedindo aqui já. Aí. São pessoas mais que gostam, né, de trabalhar a comunicação, então vão identificando aí vocês também, pessoas que vocês conheçam de vata. Então, normalmente atores, professores, comunicadores, cantores, apresentadores, designers, coisas que usam muita criatividade, né, músicos, guias turísticos, arquitetos, projetistas. Então, esses são muitos dos perfis das pessoas de vata, né? Exemplos clássicos, Albert Einstein, bem aquele, né, assim, cientista, aquelas coisas assim, modelos, então, modelos são totalmente vatas, né, modelos das mais antigas, né, que hoje em dia a gente já, graças a deusa, já temos um padrão, já está diferenciando, né, o nosso padrão aí de modelos, mas aquele modelo clássico, antigo, que era das longínquas, magra, alta, com os ossos bem aparentes, isso é bem vata, né? E aí, quando a gente fala em Ayurveda, como é que a gente traz o equilíbrio? Lembrando que os opostos se equilibram, né? Então, em inglês é aquilo like increases like. Então, quanto mais daquilo que eu já tenho, mais eu colocar, ou mais eu fizer, mais eu vou ter. Então, se eu tenho um copo de água e eu coloco água, o que acontece? Mais água eu tenho. Então, se eu quero eliminar um pouco de água, eu preciso do quê? Do oposto. Lembrando sempre, a Ayurveda é equilíbrio, então trazer opostos. Então, se o Vata está aqui, o Vata é muito leve, o Vata é ar, o Vata é aqui. Eu preciso trazer um pouco daqui, da terra, então, coisas mais densas, mais pesadas, mais quentes, para poder achar o equilíbrio, tá? Então, como o Vata é seco, é leve, é frio, Vata precisa e se beneficia bastante de óleo. Então, o que a gente chama de abhyanga, né, a massagem com óleo é muito benéfico para Vata. E aí entram também, como tudo, eu não vou entrar de novo, não vou entrar muito na parte dos alimentos, mas como tudo, os alimentos também têm os seus elementos e as suas propriedades. Então, um óleo também tem a sua propriedade. Um óleo de coco, por exemplo, não é benéfico para vata, porque o coco tem a propriedade de frio. Então, para vata, seria um óleo de gergelim, um óleo de amêndoas, um óleo mais denso, um óleo mais quente, tá? Sempre, então, manter bem quentinho as extremidades do corpo, principalmente o pescoço, as orelhas, as mãos, os pés, a cabeça, que é a sede de vata, né? Aqui o quadril, a sede de vata é aqui nessa região do cólon, do intestino grosso, sempre manter bem quentinho essa região aqui, tá? Principalmente para nós mulheres e principalmente para quando estamos no período menstrual. Então, aquela coisa, né, das nossas avós e bisavós, elas já seguiam a Ayurveda, por isso que eu falo, né, que não é indiano, mas, né, o conceito foi criado lá. Por quê? Porque as nossas vós já falavam, menina, não anda com o pé descalço no chão, não toma leite com manga, tudo isso é explicado dentro do Ayurveda, né? Aquece bem o corpo, põe o casaco e tal, tal, tal. Então, isso é a nossa ancestralidade, né? Que estavam muito mais conectados com a natureza do que nós estamos hoje. A gente acabou vindo para o Ocidente, a gente acabou, não, a gente nasceu aqui, né? Mas esses conceitos vieram para o Ocidente e foram se distorcendo muitas coisas, né? Então, o que o Vata precisa? A primeira coisa que eu até deveria ter falado, rotina.
isso para todos, mas para um Vata principal. Estou olhando você aqui, Dani. Rotina é o fundamental para Vata. Por quê? Porque quanto mais a gente fica sem saber ou fica sem estruturar algo, mais a gente fica nesse espaço, nesse ar, então a cabeça fica confusa e o corpo também. Então a inconstância na tua evacuação, na tua digestão, né? Então é importante que a gente tenha essas rotinas. Ao acordar, o horário de acordar bem estabelecidos e sempre seguidos nos mesmos, os horários de comer. Quando a gente pula uma refeição para um Vata, não é legal, porque a gente cria espaço. Só que aí também depende do seu Agni, como eu estava falando, o fogo digestivo tem que estar funcionando bem, tá? Que mais? Comidas, vamos falar, não vou entrar muito na alimentação, já falei, né? Mas só para a gente também entender um pouquinho mais. Sempre tem que ser morna a quente, tá? Aquela coisa de comer salada, gente, isso me matou, isso me agravou demais. Eu achava que eu estava arrasando, comendo super fit, super saudável. Eu mordia gelo, eu comia só salada, eu não comia absolutamente nada de doce, de açúcar, de sal, de óleo, e é exatamente esses três que trazem o equilíbrio para o Vata. Então, com relação suco verde, Deus o livre, né, Dani? Nosso detox que a gente faz, não vai nada de suco verde, gente. Os verdes, principalmente o verde escuro, eles têm as qualidades de secura. Então, não é benéfico para o Vata. Não quer dizer que você nunca mais possa comer salada. Não. No Ayurveda, de novo, tudo tem o jeito de se fazer, né? Então, quando você observar que você está um pouco mais Vata, é você entender que naquele dia você precisa de algo mais do que? Raiz, mais pesos. Então, batata, coisas que nascem da terra, que vão te trazer aterramento, tá? Então, coisas quentes, mornas, mais pesadas. Dormir cedo, sentar para comer, uma coisa muito importante, ter essas rotinas estabelecidas. E aí também vai variar de acordo com a meditação vai variar, tá? Vai ser diferente para um Vata, para um Pitta, para um Kapha. Por quê? Meditação, quando a gente usa um mantra para um Vata, é muito mais benéfico, porque a gente começa a repetir, então a gente fica fixo no mantra. Então a mente não voa tanto, já que a gente voa já normalmente. Então é legal que a gente tenha meditações com mantra, com música, algo que a gente consiga se fixar, meditação transcendental. O yoga também depende de cada dosha. Se é um yoga a gente normalmente faz aquilo que a gente que traz o desequilíbrio, né? Porque senão a gente não estava desequilibrado. Então eu, além de comer as coisas leves, eu amava fazer cardio, amava sair correndo, amava fazer tudo, que foi exatamente o que me machucou. Eu tive 2 vezes fratura por excesso de atividade física. Primeiro, porque meu Agni já não funcionava, então não conseguia nutrir nada no meu corpo. Comendo as coisas leves, secas, então o meu fogo totalmente se apagou, lembrando que fogo, Agni é saúde, e aí consegui me desequilibrar totalmente mental e corpo e romper até com o meu osso, né? Quebrei, tive um traço de fratura no colo do fêmur, que é o osso mais forte do corpo, e eu consegui essa artimanha justamente também por isso, por trazer também movimentos rápido para o meu corpo. E um Vata precisa de um yoga mais denso, então posturas mais de guerreiro, mais do chão, uma coisa mais pesada, levantamento de peso é legal para um Vata também, até para fortalecer os músculos, porque o Vata realmente tem uma estrutura mais leve, mais frágil, então precisa fortalecer. E o Vata, ele desequilibra todos os outros doshas também, então é muito importante manter um Vata em equilíbrio, porque ele acaba com tudo. Então, sempre tá bem quentinho, enfim. O Vata, ele é no nosso... deixa eu ver. O Vata, com relação à estação do ano, ele é a estação de inverno, outono, inverno, porque essa coisa mais fria, né, mais seca. Deixa eu ver o que mais que a gente pode trazer do Vata, porque tem várias coisas, né? A fase de vida do Vata é a fase quando a gente está mais velho, né? Porque a gente já percebe também que a gente já está
preparando para o desencarne, né? Então a gente fica mais leve, os cabelos branquinhos, mas caindo bastante, a nossa pele fica, né, mais seca, então isso tudo é muito vata também. Que mais? Vamos ver aqui. Alguma dúvida até o momento? Ou já estão conseguindo identificar vocês ou as pessoas ao redor de vocês? Se quiserem abrir o microfone, podem participar, fiquem à vontade. A gente tem mais doxas aí para seguir. Nossa, 17 e 17. Eu acho que eu sou vata, pelo que você falou, eu senti praticamente quase tudo que você falou ali, eu me encontrei naquelas palavras. Como é que eu faço para saber certeza mesmo, entendeu? Para eu poder tratar isso? Porque, cara, você falando ali, era eu fazia. Então, é que, de novo, né, a gente temos todos os elementos, mas aí a gente tem que ver em qual que você está desequilíbrio no momento. Como que a gente faz, então, essa avaliação? Além da gente se auto-perceber, olhar dentro do nosso corpo, da nossa mente, tem os questionários, mas também não é só o questionário. Então, esses questionários que a gente vê pela internet aí, às vezes pode muito confundir, tá? Tem que fazer realmente com um profissional de Ayurveda, para que possa entender mais profundo aquilo. Até porque quando você responde um questionário, você pode estar respondendo de duas maneiras. Ou o que você está sentindo no momento, ou o que já é desde sempre. E normalmente a gente nem lembra aquilo que a gente sempre foi, a gente só sabe aquilo que está no nosso desequilíbrio do momento. Então, isso tudo pode trazer aí uma confusão. E dentro do Ayurveda e das medicinas orientais, no geral, eles têm outras formas de avaliar, que são o pulso, pelos seus olhos, pela sua língua. Tem diversas outras maneiras que a gente consegue avaliar, mas é um conjunto disso tudo que vai dizer qual que é a tua avaliação. Eu diria até que quando eu trabalho com as minhas clientes, que o mais importante do que a gente entender a nossa natureza, a gente entender o que está tirando da nossa natureza. Então, entender o dosha, o desequilíbrio, tá? Porque nós vamos variar diariamente. Então, quando você começa a se auto-perceber, se conhecer, você consegue trazer o equilíbrio, porque você vai acordar de manhã, e aí em outra aula a gente pode falar do Dinacharya, que são as rotinas diárias, que tem todos os passos a serem seguidos. Você vai olhar para o seu corpo, como você acordou hoje? Acordei bem, acordei disposta ou acordei pesada? Como é que está o clima lá fora? Está chovendo, está frio, ou está calor, está sol? Isso tudo altera dentro da nossa estrutura também, tá? E aí, para trazer o equilíbrio, então, lembrando, né, que se eu coloco água no copo de água, mais água eu vou ter. Então, se lá fora tá um calorão dos infernos e eu saio toda cheia de roupa, ou, né, vou fazendo coisas que me agravam o meu fogo, então eu vou ficar totalmente com desequilíbrio de pita. Então, vamos falar aqui um pouquinho o que é o pita agora, né? O pita, ele é a combinação daí de dois elementos, da água e do fogo, mas principalmente o fogo. Então, o que o Pitta faz dentro do corpo? Ele tem esse poder de transformação, ele faz toda a parte de digestão, metabolização e nutrição, tá? Ele é o que vai fazer tudo isso. Ele tá ali no intestino delgado, no estômago, no nosso suor, nas glândulas sebáceas, sangue, linfa, olhos, fígados, enfim. Ele é o que governa o sangue e a nutrição do nosso corpo, tá? Então, quais são as qualidades daí? O que é o fogo? Ele é quente, ele é penetrante, ele é claro, ele é leve, líquido, agressivo. O pita em geral, né? Que eu falo água e fogo, é líquido, é forte, ele é até um pouco meio oleoso. Ele tem como é que fala? Uma resposta rápida, né? Se a gente joga algo no fogo ali, o que acontece? Já transforma na hora, né? Ele é agudo, ele é móvel. Então, as pessoas que são mais pitas são assim. Então, são muito inteligentes, são muito aguçadas, né? São sensitivos também. O que pode acontecer é que são irritativos e irritadiços e reativos, justamente porque quando você joga algo no fogo, acontece na hora. Então, você mexeu com pita, pá, você leva uma na hora, né? Leva uma patada ali na hora.
tendem a pele mais oleosa, são pessoas que têm mais cabelos brancos ou calvas, porque, né, fica também muito racional, muito aqui, ou pessoas com ruivos, né? Até a cor do fogo mesmo, laranja, ruivo, tem muito pita, pessoa que tem muito pita, né? São sensíveis à luz, ao calor, então sentem muito calor, estão sempre muito quentes, então são aquelas pessoas que o vata tá morrendo de frio e o pita chega, meu Deus, que calor, aí fica aquela briga, né? Liga, desliga ar-condicionado, porque um tá morrendo de frio, o outro tá morrendo de calor, e aí que entra de novo a importância de você conhecer e perceber, né? O porquê disso, porque cada um tem um biotipo, né? Transpiram muito, então o suor fala muito disso também, o corpo sempre quente, são bastante competitivos, esses são as pessoas que gostam de fazer as caixinhas, né, para o dia, por exemplo, eu tenho que ticar todas as caixinhas do dia, senão eu não vou dormir. Isso é muito pita, assim, a pessoa é muito exigente com ela mesma, então ela não consegue, workaholics, as pessoas que trabalham demais, são muito pita também, e você vê um pita só pelo olhar, e o pita realmente ele tá no olhar, no brilho da pele, então aquela pessoa que você já bate o olho e você fala, meu Deus, essa pessoa tá aqui, porque você sente a presença de um pita, só de olhar. São pessoas focadas, totalmente diferente, né, de um vata, então são muito competitivas, gostam muito de competição, são determinadas, são claras, assim como a luz, como um fogo, né, são muito claros, são sistemáticos, são muito críticos, são muito racionais, então precisam, né, entender como é que funciona um sistema ou coisas, né, como é que fala, assim, coisas que não conseguem ver ou entender, não acreditam, porque é aquela coisa, eu preciso ver para crer, eu já sou o contrário, eu preciso crer para ver. Então, quando eu creio, eu vejo. E um pita é muito o contrário, né? Então, são impulsivos, normalmente são excelentes líderes, porque, né, gostam de liderança e até... O Ayurveda, ele não tem relação com astrologia, né? Mas com astrologia ocidental, porque tem a astrologia védica, né? Mas seria aquela coisa do leão, né? O leão que é o fogo, aquela coisa. Então, gostam de planejamento, dão muitas opiniões, são muito ambiciosos, que mais? Aventurosos, disciplinados, são amigáveis, perfeccionistas, são bons aprendizes. Então, você ensinou, aprende ali na hora, bem rápido, assim. Excelente digestão, não preciso nem falar, né? Porque o Pitta é o sistema digestivo, então a pessoa de Pitta tem uma excelente digestão. É aquela pessoa que come pedra e está digerindo tudo, aquele estômago de avestruz que a gente fala, né? Pode comer absolutamente tudo, que está tudo bem. Normalmente tendem a doenças na pele. Então, tudo que é inflamação é muito de pita, né? Quando está em desequilíbrio. Então, o que acontece com as pessoas de desequilíbrio? Impaciente, frustrado, irritado, agressivo, sarcástico, crítico, manipulativo, azia, queimação, febre, inflamação, tudo isso é pita, né? Má digestão, acne, então diarreia também, fome muito excessiva, libido muito excessiva. Normalmente pessoas de pita já têm, né, uma libido maior, mas se tiver em desequilíbrio, é totalmente em excesso. E aí a gente consegue ver alguns clássicos, né? Quem são essas pessoas? Normalmente pessoas que gostam, né? Então, matemáticos, mecânicos, engenheiros, cientistas, pesquisadores e políticos. Então, um exemplo muito clássico de um pita é o Trump. Dá até para ver na cara dele, né? Ele até tem, agora tá o cabelo mais branco, mas tem o tom mais alaranjado do cabelo, ou quando, né, normalmente careca também. Pessoa que acha que é o dono do mundo e, enfim, né, que pode fazer tudo.
Que mais? Outro exemplo aqui no Brasil, o Silvio Santos. O Silvio Santos é total pita também, né? Muito, assim, sair do nada e ação, poder, essa coisa muito pita também, né? E aí, para trazer o equilíbrio de pita, então, como é que a gente faz? Lembrando o oposto, então, né? Fazer mais pausas, ficar mais na natureza, levar a vida mais, né, na boa, sem ser assim tão sério. Então, ver comédia, ver coisas bobas, que normalmente para um pita em desequilíbrio não consegue, assim, né? Refresco, descanso, pisar na terra, nadar é muito bom para quem está com desequilíbrio de pita, humor, sair um pouco da rotina aqui, na real, né? Porque rotina, sim, é importante, mas sem causar aquele estresse, aquela coisa de que é uma obrigação, de que eu tenho que cumprir a minha agenda, de que o mundo vai acabar se eu não conseguir terminar isso hoje. Então, trazer mais leveza para a vida, né? E aí, sim, comidas mais leves e frescas e cruas e saladas. No Ayurveda, a gente nunca traz nada gelado, tá? Então, quando a gente fala em fresco, é temperatura ali ambiente, mas gelado, lembrando lá do nosso fogo, nosso sistema digestivo, é como se fosse uma fogueirinha. Então, a gente quer começar a acender essa fogueirinha. Essa fogueirinha é que vai trazer a nossa fome, essa fogueirinha é que vai cozinhar os nossos alimentos e que vai nos nutrir. Então, se eu estou sem fogueira, eu não tenho saúde, porque eu não consigo fazer esse processo de transformação. E quando a gente joga uma água gelada, o que acontece? Acaba com esse fogo. Então, é por isso que a gente não usa nada gelado, tá? Que mais? Água de coco, excelente. Aí entra o óleo de coco, porque o fogo, o pita, ele é seco. Então, ele precisa de óleo também, só que tem que ser um óleo mais frio. E aí entra legal o óleo de coco, de semente de uva, de gergelim, de girassol. Trazer mais espontaneidade. Que mais? Comer frutas bastante benéfico para pita. Frutas para vata não é tão legal, porque é leve e frio, mas a gente tem sempre os antídotos e as formas como que a gente come, né? Então, para um vata seria legal comer uma fruta cozida, colocar alguns temperinhos, enfim, depois a gente entra numa outra aula só com relação à alimentação. Bastante líquido, então, para um pita, né? Beber bastante água. Os sabores que o pita se beneficia seria doce, amargo e adstringente. E aí usar as ervas, né? Então, coentro, menta, hortelã, que traz esse frescor, erva doce, cominho, capim-limão, água de rosa, então tem aqueles sprayzinhos, né? Quando tá aqueles dias de muito calorão. E mesmo quem é vata, por exemplo, eu sou muito vata, mas se a gente tá no verão, que é uma estação pita, e tiver um dia que esteja muito calor, eu tenho que seguir as coisas que são mais de pita, né? Então, uma água de rosas ali pode passar para refrescar um pouquinho o rosto, para se refrescar um pouco. Então, observando diariamente. Aí a gente vai entrar no último. Aí a gente tem alguma dúvida até o momento? Tá fazendo sentido? Deixa eu ver aqui no bate-papo. Tá. Já conseguem se identificar? É um pouco confuso, né? Porque a gente vai lá, primeiro vata, eu sou total vata, aí fala algumas coisas de pita, não, mas eu sou pita também, aí vai falar de kapha, não, mas eu também sou kapha, porque a gente né? Então, vocês já vão ver como é que a gente vai identificar. Agora o kapha. Então, o kapha, ele seria a água com a terra. Vamos imaginar que a gente tem nas mãos uma terra e a gente vai jogar água ali. O que vai acontecer? Vai virar um negocinho, né? Um moldezinho ali, uma melequinha, uma lama. Então, esse é o kapha, né? O nutridor. Então, o kapha... eu só não falei ali com relação à fase da vida, eu tinha falado do vata, é quando a gente está mais velhinho, né? O pita é a nossa fase de infância e adolescência, né? Que é o meio. O pita sempre vai estar entre os dois, e o pita é o meio. É onde a gente começa, né, a seguir para a vida, a atuar, a trabalhar, a fazer, a agir. Isso é pita. Então, é entre a adolescência e a fase adulta, né? Então, vamos voltar ali para o kapha.
o Kapha, ele é o quê? Pensando nessa lama, ela é estável, ela é pesada, ela é imóvel, gelada, põe o pé na grama, né, na terra, é gelado, né, é úmido, é gelado, é devagar, é denso, é macio, é pegajoso, é estático, é resistente. Isso tudo são as qualidades do Kapha. E ele faz a nossa nutrição. Então, é ele que dá o nosso suporte, a nossa sustentação e a nossa estrutura, além da lubrificação, tá? Então, normalmente, de novo, né? O pita é o que está no meio. Então, vendo no nosso corpo, o pita é o nosso sistema digestivo, o vata é lá embaixo, as pernas, pés e a parte de baixo do sistema digestivo, e aí o kapha, então, é daqui para cima, tá? Então, essa parte da região do peito, da garganta, da cabeça, tá? Nariz, língua, linfa, plasma, os ossos, isso é kapha. Então, as pessoas de kapha, vocês vão ver que são aquelas, né, pessoas que têm cabelão, aquele cabelo cheio, aquele cabelo brilhoso, porque tem muita hidratação, tem os dentes bem desenvolvidos, tem os dentes maiores, lábios grandes, olhos grandes, cabelos macios, normalmente tem a estrutura maior, não quer dizer que sejam obesas, né, ou gordas, mas tem aquela estrutura maior, então ganham músculos com facilidade, porque é aquela coisa, né, a lama, você consegue moldar, então é muito fácil para a pessoa ganhar um músculo, mas também tendem a aprender a reter líquidos, né, isso que faz a lama ali. Tendem, então, a sobrepeso, o metabolismo é lento, então são pessoas, né, a pele é mais grossa, mais oleosa, mais densa, e aí, quem são essas pessoas? As pessoas tranquilas, pessoas calmas, amorosas, compreensivas, organizadas, que fazem as coisas devagar, que se movem lentamente, que são ideias muito difíceis de mudar. Então, leva muito tempo para a pessoa conseguir, né, mudar uma rotina ou algo assim. Aqui também a rotina tem que ser um pouco sair da rotina, né? São pessoas que têm boa memória, pensar no elefante, né? O elefante é um kapha, né? Que a gente brinca aqui, o memória de elefante, né? São pessoas dóceis, pessoas leais, confiáveis, carinhosos, dormem muito fácil, são pacíficos, então é sempre um kapha que está ali apaziguando qualquer tipo de briga, fácil relacionamento, são aquelas pessoas, né, bem alegres, que contam bastante piadas, que estão sempre dispostas a ajudar, são muito bondosos, solidários, têm um sistema muito forte, sistema imune forte, diferente do vata, que é, né, mais frágil aqui, é bem forte, é bem resistente, tá? E o intestino é bem lento, então a digestão e a evacuação é lenta. Então aqui entraria, não vou falar muito disso, mas do jejum são os que mais se beneficiam, são o kapha, tá? Porque o vata e o pita, quando eles não comem, estão com o fogo digestivo funcionando normalmente, eles acabam o vata aumenta o ar, o espaço, quando pula uma refeição, e um pita aumentaria o fogo, porque justamente esse fogo que não está sendo usado, ele aumentaria. Aqui, um kapha já se beneficia, porque tem esse intestino, esse processo mais lento, né? Tá, e quando um kapha está em desequilíbrio, então? Além de excesso de peso, né? Além de retenção de água, é aquela coisa do emocional. Então, aquela coisa de apego. Então, se apega a pessoas, às coisas, aos materiais, né, esse tipo de coisa. É muito difícil deixar ir as coisas para quando está em desequilíbrio. Então, fadiga, porque também o excesso de peso faz o cansaço, dores nas articulações, aí seriam diferente de um vata, que é por falta de líquido, de óleo, aqui é por excesso de peso. Então, pessoas depressivas que se apegam e vivem muito no passado, isolamento, embotamento mental, procrastinação, estagnação, sono excessivo,
carência, melancolia, alergia, tumores, congestão, de novo, porque vem muito aqui do peito e tudo mais, então tudo que é congestão também é muito de CAFA, tá? Muco, sedentarismo, colesterol alto, no trato respiratório, né? Pode se tornar muito materialista, porque, de novo, gosta de acumular as coisas, invejoso e apático, quando estão em desequilíbrio, né? Mas são excelentes maridos, excelentes esposas, filhos, amigos, professores, cozinheiros, aliás, adoram comer, adoram cozinhar, cozinham muito bem, né? Passam muito tempo cozinhando, diferente de um vata que sou eu cozinho em 10, 15 minutos, estou aqui fazendo 500, lavando louça, já cozinhando, acabou, 1 hora já fiz tudo, já comi. Um Kapha não, 1 hora ele está colocando o prato na mesa, que ele está enfeitando e floreando e tudo mais. Então, esse é mais Kapha, né? Então, cozinheiros, cantores, banqueiros, funcionário mais antigo da empresa, então são aquelas pessoas que normalmente não mudam de função, né? Pessoas que não gostam de mudança, então aquelas pessoas que nunca mudaram de casa, que nunca mudaram de emprego, isso é muito de pessoas Kapha, né? Então a gente tem alguns exemplos, Faustão é bastante Kapha, e aí o que é importante? A gente vê qual que é a nossa natureza. Então, observar a natureza lá fora. A gente vê diversos tipos de árvores, por exemplo. Tem árvores que são mais finas, mais altas, mais cheias, mais raízes mais densas, mais baixas, e é entender que essa é a nossa natureza e não querer alterar isso. Então, é por isso que é importante a gente conhecer a nossa natureza e parar de querer, se eu sou uma macieira, querer dar laranja, porque eu nunca vou dar laranja se eu sou uma macieira. E é aceitar. E eu sou uma macieira porque eu vim com um propósito divino de dar maçãs. Então é isso, essa natureza, quando a gente se conecta, entende tudo isso, a vida fica muito mais leve, muito mais fácil, né? A gente aceita o nosso, que a gente chama de Dharma, que é o nosso propósito. Então, se eu tenho essa estrutura mais vata, é porque eu vim, realmente, é o que eu estou fazendo, né? Eu vim para ensinar, eu gosto disso, essa é a minha missão. Então, eu sou mais comunicadora, apesar de aqui falar muito rápido ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar em si, isso é uma coisa que eu preciso aprimorar em mim, a gente sabe que tem coisas que a gente pode, sim, melhorar, né? Mas não querer mudar isso. Então, eu sou professora, essa minha estrutura de vata, ela me beneficia nisso. E entender que, de repente, se você é um Kapha, você pode ser outra coisa, o teu propósito pode ser outro, né? Então, a gente começar a se observar e aceitar como somos e aceitar os outros como são também. Não querer mudar, justamente porque a gente não muda esses elementos que tem na gente, então não vai mudar. Pode ser que sim, melhore, ou que seja, né, que consiga melhorar a relação, mas a essência não vai mudar nunca, né? Tá. Então, aqui, para trazer um equilíbrio para um Kapha, que é terra, que é denso, que é pesado, e aqui tem que lembrar que é frio também, então nada que seja frio para um Kapha, tá? E aí, quando a gente pensa em inverno, é muito vata, mas o inverno pode ser Kapha também, porque pode ser frio e untuoso, pode ser, né? Um dia que está chovendo muito frio, é Kapha. Agora, se um dia eu tiver num frio e muito seco, aí eu já sei que é vata. Então, é a gente entender o que a gente pode usar para trazer o equilíbrio, o oposto sempre. Então, calor para o Kapha, trazer estímulo, trazer movimento, aí sim se beneficia, fazer um HIIT, fazer um cardio, fazer movimentos mais rápidos, fazer suar, fazer um power yoga, um hot yoga, isso é bem benéfico para um Kapha, tá? E aí as massagens, a gente fala muito de massagem em Ayurveda, né? Aqui seria mais a seco, em pó. Então, usar o grão de bico, a farinha do grão de bico é bem legal. Se você, de repente, usa um óleo, mas tem que depois trazer a secura, né? E aí essa farinha de grão de bico, ela é adstringente, ela seca, então ela traz essa secura. Ou usar a bucha, né? Aquelas escovas, fazer a seco mesmo.
trazer novos, como eu disse, novos estímulos, então novos desafios. Então, de repente, viagens, ver coisas diferentes, fazer coisas diferentes, tentar coisas diferentes, ler sobre coisas diferentes, falar sobre coisas diferentes, sair ali daquele mundinho, né? Até porque acaba virando em depressão, porque não quer ver outras coisas, não consegue falar, não consegue se abrir. Então, se abrir com pessoas, nem que seja algum profissional, né? Comer só com fome, então entender, porque o CAFA tem muito isso, principalmente tende a descontar em doces, e aí também não é benéfico, muito benéfico um CAFA, porque o doce, o elemento do doce é justamente o elemento do CAFA, ele é água e terra. Então, se eu como muito doce, eu sou um CAFA, eu agravo o meu CAFA, tá? Então, são outros os sabores que beneficiam um CAFA, seria picante, amargo e adstringente. A meditação daí já é meditação mais ativa, né? Então pode ser uma meditação caminhando, uma meditação dançando, comidas leves, mas que não sejam frias, né? Então leves e mornas, mais secas, com pouca gordura, porque também é bastante gorduroso o CAFA, né? Laticínio também tem que reduzir bastante, porque o laticínio tem essa natureza de água e terra, reduzir então doce, laticínio, gordura, e aí o que beneficia? Mostarda, gengibre, as pimentas, canela, que é bastante quente, né? Cardamomo, erva doce, alecrim, enfim. Bom, eu sei que é bastante informação, eu tento aqui reduzir o máximo possível para não ficar muito denso. Eu não entro ainda muito na parte de alimentação, porque também só falar de alimentação assim, precisaria de mais uns 2 encontros, pelo menos. Mas o que eu queria ter trazido hoje era realmente essa visão geral, essa introdução de vocês entenderem que nós mudamos todos os dias, então é se auto-observar e começarem a se identificar através desses elementos, né? Então, agora, vocês já conhecendo os elementos, vamos começar a perceber como que hoje eu estou me sentindo. Então, se hoje eu estou mais letárgica, mais cansada e tal, um clima realmente mais chuvoso lá fora, então eu não posso ficar o dia inteiro vendo TV e Netflix, não. Eu preciso, né? Preciso aquecer, eu preciso trazer suor para o meu corpo, para eu trazer um equilíbrio para aquele dia. A rotina é bastante importante. O que mais? Vamos abrir aí para perguntas, se alguém quiser falar. Eu vou fazer mais algumas aulas, porque eu quero trazer mais sobre esse conceito de saúde, como é que a gente identifica, né? Como é que a gente sabe que está com a AMA, que são essas biotoxinas, o conceito da alimentação também. Tá ótimo. Obrigada pela tua presença, viu? Então, é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Conseguiram se identificar mais ou menos? Selma, você acha que é vata ou o quê? Porque normalmente a gente é uma combinação, né? A gente fala que tem 2 doshas, vata pitta, vata kapha, ou 3 doshas. O que você conseguiu identificar aí? Eu consegui me identificar naquele que eu te falei e não sei, encontrei um pouquinho em todos os outros, mas assim, pouca coisa, 1 ou 2 ou 3 itens ali que você falou. Mas no primeiro, que é o Dasha, né? O Dasha, aquele que você estava falando primeiro, que é o seu? O vata, aham. Vata. Aquele assim, meu Deus, sempre, quase todas as coisas que você falou, eu me encaixo naquilo ali, principalmente nessa coisa de voar muito, uma hora está aqui, muitos pensamentos, muitos sonhos, muito movimento com as mãos, falar muito rápido, falar com todo mundo, essa coisa, ansiedade. Gente do céu. Queimação no estômago, né? Tudo isso. Muito bom, Dani, muito obrigada, está sendo muito maravilhoso. Realmente, espetáculo. Que bom que vocês conseguiram identificar. Só uma observação que eu gostaria de fazer é assim, como a gente está falando, né, dos doshas, os desequilíbrios, não tem como, deixa eu ver, os doshas. Não.
Não tem nada a ver com signo, tá? Não tem nada a ver com astrologia, como eu falei ali anteriormente, porque a astrologia é védica e é um pouco diferenciada, né? Gratidão, Rafa. Então, só trazendo que, assim, é impossível uma pessoa que não esteja com um desequilíbrio com um desequilíbrio de vata no momento. Pela situação que a gente está vivendo hoje em dia, porque a nossa sociedade hoje é tudo muito rápido, tudo é muito imediatista, que isso é muito vata, né? A gente bate palma, acende a luz, dá um clique, vem a comida aqui. Isso tudo criou um desequilíbrio de vata muito grande. Então, é por isso que as pessoas normalmente se identificam com o vata, com esse desequilíbrio do vata, né? Mas agora que vocês já conhecem, já sabem mais ou menos o conceito, vocês conseguem trazer o equilíbrio. E assim a gente vai praticando, tá? É muito na experiência. Eu sempre falo que vai ser você com você mesmo. Você vai experimentar, isso é bom para mim, isso é bom, não sei. Você vai ver, você experimenta, você faz e você decide se aquilo te traz o equilíbrio, se aquilo te faz bem, tá? Então não existe nada que seja muito, muito certo. Gratidão, gratidão pela presença de todo mundo. Acabou. Dani, uma pergunta. Pode fazer. Assim, no caso eu sou vata, né? Participei e tudo, então, mas teve um momento que eu me vi aqui no CAFA, que eu estava totalmente no CAFA. E sobre o detox eu posso, quando eu observar que eu não estou no vata, estou no CAFA, eu posso fazer o detox? Aquele detox que nós fizemos no programa? Como que é aconselhado o detox? Então, para quem não, né, acho que você que foi a única que fez o nosso programa. A gente tem um programa de Ayurveda e Yoga. O que a gente recomenda para fazer detox? Em cada troca de estação ou quando você sente que está precisando muito, tá? Se você acha que está precisando no momento, você faz o detox, mas se você pode também trabalhar só com os opostos, né? Então, você trazer um pouquinho mais, você falou ali, né, que ainda talvez esteja ainda sem rotina, tem que ver como é que tá a tua alimentação, tem feito massagens com óleo e tudo mais, quais são os alimentos que você está se alimentando no momento. Então, é observar primeiramente como é que você está se sentindo e como é que está a tua rotina. E aí o detox é benéfico em qualquer momento, claro, mas antes de partir para um detox, se você, né, quiser só fazer essas alterações, também pode. Mas como a gente está entrando também numa estação nova, também é benéfico, tá? E aí a gente sempre traz de acordo com a estação. Por exemplo, para quem está lá na Irlanda, é diferente do que para quem está aqui no Brasil, né? Porque eles estão entrando no inverno e a gente vai entrar no verão. Entendi, gratidão. Gratidão a vocês. Acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, para a gente não se alongar muito aqui, vocês podem mandar para mim. Eu pretendo fazer mais algumas aulas e depois eu quero me aprofundar um pouquinho mais na parte de nutrição e alimentação, que é o meu xodozinho, que é a parte que eu realmente mais gosto. E aí vocês podem me procurar particular, ou, né, perguntar, fiquem bem à vontade aí. Gratidão à presença de todo mundo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quem tiver que sair pode sair, fica à vontade, já agradeço terem participado. E se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, eu vou ficar aqui mais uns minutinhos para responder. Bom, eu tenho umas perguntinhas, mas eu prefiro deixar para o próximo encontro, que eu acho que vai ser mais interessante e tal, a gente vai ter mais tempo. Tá bom? Tá bom, se você quiser me perguntar no particular, fica à vontade também. Obrigada. Gratidão.
Eu vou deixar gravada, sim. Pode deixar. Obrigada.